Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você me ouve pelo YouTube, se você me assiste pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, dando continuidade à leitura de São Marcos, A igreja vai seguindo aí São Marcos capítulo 4, agora versículos do 1 ao versículo 20. A primeira parte do texto é Jesus contando a parábola do semeador. Então eu vou ler até o versículo 3, depois a gente vai para o versículo 14, para que o vídeo não fique muito alongado, mas você pode ler em casa aí São Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20. Diz assim: Em outra ocasião, começou a ensinar junto ao lago. Reuniu-se junto a ele tal multidão que teve de subir numa barca que estava na água. Sentou-se ao passo que a multidão estava na terra, junto ao lago. Ensinava-lhes muitas coisas, com parábolas, e lhes dizia, instruindo-os. Atenção, um semeador saiu a semear. Então, aqui Jesus vai falar do semeador. Ele vai dizer que quando saiu para semear, uma semente caiu à beira do caminho, a outra semente caiu entre espinhos, outra semente caiu entre as pedras, outra semente caiu em terra boa. E aí, no versículo 14, Jesus começa a explicar a parábola. Veja a explicação do próprio Jesus. E acrescentou-lhes: se não entendeis esta parábola, como entendereis as restantes? Aquele que semeia, semeia a palavra. É Jesus Cristo que vem semear a palavra de Deus para nós. Uns são os que estão junto ao caminho, onde se semeia a palavra. Enquanto escutam, chega Satanás e leva a palavra semeada no seu coração. Então, quem somos nós? Somos aqueles do caminho que ouve a palavra, De repente você está em algum lugar, você escuta a palavra, de repente você até olha aqui os vídeos, você escuta, se alegra, até fica aí, nossa, que coisa boa, E de repente você não tem ânimo para nada, porque Satanás roubou a palavra que foi semeada no seu coração, ou seja, tirou a graça que foi semeada no teu coração. Ele tem esse poder, por incrível que pareça, que nós mesmos damos a ele na nossa liberdade, de tirar de nós a palavra que foi semeada. Versículo 16. Outros são como os que foi semeado. Outros são como o que foi semeado em terreno pedregoso. Quando escutam a palavra, acolhem-na com alegria, mas não têm raízes, são inconstantes. Acontece uma tribulação ou perseguição pela palavra, imediatamente sucumbe. Ou seja, será que você, será que eu sou esse que escuta a palavra, mas é como um terreno pedregoso? A semente até cresce, brota, melhor dizendo, mas não consegue crescer. Por quê? Porque tem pouca terra e muita pedra, a raiz não é enfincada. Quando o sol bate em cima, logo se queima e morre. Ele vai dizer que essa é aquele que Satanás, não tendo raiz em si mesmo, Satanás vem por meio das tribulações, das perseguições, e a pessoa logo deixa de ser seguidor de Jesus, abandona tudo. Outros são semeados entre espinhos, escutam a palavra, mas as preocupações mundanas, a sedução das riquezas e o afã por tudo o mais nos penetram, os sufocam e os deixam sem fruto. Então, os espinhos, Jesus está dizendo que são como que as riquezas do mundo, as preocupações do mundo, que vêm sobre nós e nos sufoca e nos mata, matando a palavra que foi semeada na nossa vida. Matando aquela semente, ou seja, destruindo, por incrível que pareça, a mim e a você, que nos preocupamos com as coisas e esquecemos a palavra de Deus.
No versículo 20 ele vai dizer: outros são o semeado em terra fértil. Escuta a palavra, acolhem-na dentro do seu coração e dão fruto de 30 ou 60 ou 100. Ou seja, aqueles que acolhem a palavra verdadeiramente e dão frutos. Ou seja, que escolhem Jesus, que seguem Jesus, que vivem Jesus. Aqui, o evangelho de hoje, Jesus vem mostrar para nós os 3 inimigos da nossa salvação. Os três inimigos. O diabo, que vem e arrebata a semente logo que ela é semeada em nós, a palavra, ele arrebata. O diabo é o primeiro inimigo da nossa salvação. Depois vem nós mesmos, que não temos raízes em nós mesmos, ou seja, nos deixamos levar por tudo, menos pela palavra de Deus. E, por último, o mundo, os espinhos que sufocam. Os espinhos são as preocupações do mundo, a riqueza do mundo, o desejo de fama, tudo que nos sufoca. São os 3 inimigos da nossa salvação. O diabo, que rouba a semente à beira do caminho que caiu. A pedra, que sou eu mesmo, né, dura, não deixa a palavra germinar, né, sem raiz, né, sem perspectiva de crescer espiritualmente. Ou as preocupações do mundo, as coisas do mundo, o mundo em si. Não o mundo, o cosmo criado, mas os governos, as ideologias, os pensamentos, as preocupações do mundo que me sufocam. Mas eu preciso vencer esses 3 inimigos e deixar que a semente em mim produza muito fruto. Deus abençoe. Espero que você também compreenda essa palavra de Jesus e seja a boa semente que produziu fruto. Produziu 30 ou 60 ou 100 frutos. Deus abençoe.